Olá, bem-vindos de volta ao canal Limpeza Energética e Mentoria, um canal especificamente criado para cuidar das pessoas, para fazer tratamentos com limpeza energética e auxiliar as pessoas a entenderem esse novo mundo através de mentorias. E eu vou continuar falando aqui das minhas experiências. Ainda estou no comecinho. Ainda lá no Rio de Janeiro, participando do Brahmanismo, eu tive a oportunidade de ir lá na fazenda dos brahmanistas, né? Mais de uma vez. E quando nós estivemos, acho que foi pela segunda vez, lá duas acho que eu fui três vezes, mas na segunda vez eu tive uma experiência lá fantástica. Tem um templo muito grande lá, não é gigantesco, mas é grande. E nesse templo, que é o templo principal deles, tem os eventos de iniciação do pessoal. E nesse que eu participei, foi falado assim, olha, porque tinha algumas pessoas que iam ser iniciadas, algumas poucas pessoas, e só pode iniciar a partir dos 18 anos de idade, pelo menos era assim, não sei se ainda é. Aí tinha um pequeno grupo que ia ser iniciado, e aí foi falado assim, olha, uma pessoa aqui dentro vai passar por uma iniciação diferente, silenciosa. Ninguém vai saber quem é a pessoa. Por isso, todos serão consagrados, todos que estão aqui dentro serão consagrados do mesmo jeito, não só os iniciantes. E aí surgiu em cima de uma bancada, não chega a ser um altar, uma bancada de mármore, surgiu uma espada de ouro de aproximadamente 1,20 m, mais ou menos. Nessa espada tem o cabo, e entre o cabo e a lâmina tinha um quadradão assim de ouro com três pedras, um brilhante, um rubi e uma esmeralda, que significa São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E em cima da mesa apareceu um globo muito grande, assim, ele devia ter mais ou menos uns 40 centímetros de diâmetro, só que ele não era compacto, ele era feito todo em tiras, assim, de ouro, inteirinho cravejado de brilhantes, esmeraldas e rubis. E aquilo não era dali, foi materializado, essas duas peças. E nesse globo tinha uma naja que ela se enrolava a partir do pé do globo, que ficava num pedestalzinho redondo assim, mais ou menos uns 5, 6 centímetros de altura. E a partir dali de baixo aquela naja se enrolava e aí ela saía de frente. E ela tinha assim com a boca aberta, com os dois olhos de rubi. Coisa incrível, gente, coisa linda, impressionante, só vendo para entender. Aí todos, primeiro os que iriam ser iniciados, e aí foi falado, né, que a iniciação seria diferente porque seria utilizada aquela espada, o que não era comum. Aliás, era um fato que eu não sei se havia acontecido. Até hoje eu não me lembro se alguém falou se aquilo já havia acontecido antes, tá? Porque ninguém nunca tinha visto. Mesmo as pessoas mais antigas, ninguém nunca tinha visto aqueles dois objetos. E aí, durante a cerimônia, nós passávamos primeiro nós fomos olhar, né, os objetos, e aí você dava um beijo na naja, todo mundo, uma
uma referência ali, uma reverência ali, né? Porque a Naja na simbologia antiga é sabedoria e cura, tá? Por isso os antigos egípcios usavam a Naja, o faraó, né? Usava aquela Naja naquela... Não era a coroa, né? Mas ele usava um negócio assim que onde também ficava a coroa que tinha aquela Naja. Então significa sabedoria e cura. E aí você beijava a Naja. Depois disso, todo mundo voltou, sentou. No centro do templo tinha uma pequena pirâmide de mais ou menos 1 metro de altura, era pequena. E em cima da pirâmide era colocado no topo, a ponta da pirâmide, no topo tinha uma bola e em cima dessa bola uma cruz. Depois de nós sermos apresentados a toda essa simbologia, aí nós tivemos a consagração de todo mundo, tá? Começando pelo pessoal que estava sendo iniciado, e aí depois todo mundo foi sendo chamado, e aquela senhora que nunca ninguém viu ela fora do templo, né? Ela não aparecia, ela nunca ninguém viu ela, a gente só via ela durante os eventos, tá? Era uma senhora que você olhava para ela, você falava que ela tinha uns 70 e poucos anos, só que assim, ela não tinha uma ruga no rosto, tá? Era branca feito uma folha de papel, cabelos brancos meio prateados, mas você via que ela era natural, não era assim, cabelo de pessoa idosa, tá? Uma paz, uma serenidade que ela transmitia, que era uma coisa assim impressionante. Olhos azuis muito profundos. Era uma senhora assim que transmitia uma paz, e ela te olhava, você sentia assim que aquilo era os olhos dela eram um raio-x, estava vendo o seu espírito. Era impressionante. E ela era que ficava, que era vamos dizer assim, estava ali com o dirigente espiritual dos trabalhos, tá? E aí ela consagrou todo mundo, teve lá o ritual, teve alguns cânticos, né, que foram entoados, né, alguns mantras, e aí depois foi encerrada a cerimônia. Então, assim, foi uma cerimônia, gente, muito especial, maravilhosa, com esses dois símbolos, que, pelo que eu entendi, são de extremíssima raridade serem materializados lá, tá? E eles foram materializados e nós tivemos a oportunidade. Eu, né, estava lá, tive a oportunidade de ver esses símbolos, de tocar em um deles e de ser tocado pelo outro, que no caso é a espada, porque eu também fui consagrado junto com todas as outras pessoas. Foi assim, uma cerimônia lindíssima, de uma energia absurda, de uma paz, de uma serenidade, assim, que é impossível com palavras expressar. Tá certo? Amanhã tem mais histórias da minha trajetória. Até lá!